No vídeo de hoje, exploramos um dos grupos mais enigmáticos e fascinantes da história, os Cavaleiros Templários. Embora muitos segredos tenham sido desvendados sobre eles, ainda há muito a descobrir. Prepare-se para uma jornada fascinante que desafia nossa compreensão, enquanto mergulhamos nas curiosidades, mitos, descobertas históricas e muito mais. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Começamos com algumas curiosidades surpreendentes sobre os Cavaleiros Templários. Você sabia que, além de serem guerreiros temidos, eles também eram banqueiros inovadores? Os Templários criaram um sistema bancário que permitia aos peregrinos depositar dinheiro em uma localização e sacar em outra, tornando as viagens à Terra Santa mais seguras. Os Cavaleiros Templários foram fundados em 1119 por 9 cavaleiros franceses liderados por Hugues de Payens. O objetivo inicial era proteger os peregrinos que viajavam para Jerusalém após a Primeira Cruzada. O símbolo mais reconhecido dos Templários é a cruz vermelha sobre um manto branco. Este símbolo representava pureza e sacrifício. Os Templários também adotaram o lema Non Nobis, Domini, Non Nobis, sed nomini tu da gloria, que significa, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Vamos definir alguns dos aspectos mais notáveis dos Cavaleiros Templários e suas características únicas. Primeiro, temos suas habilidades militares. Os Templários eram conhecidos por sua disciplina rigorosa, treinamento intenso e táticas de batalha eficazes. A Ordem dos Templários tinha uma estrutura hierárquica bem definida. No topo estava o Grão-Mestre, seguido por senescais, comandantes, cavaleiros, escudeiros e, finalmente, capelães que cuidavam das necessidades espirituais. Os Templários viviam uma vida de disciplina rigorosa. Eles seguiam a regra do templo, baseada na regra de São Bento, que incluía votos de pobreza, castidade e obediência. As refeições eram simples e tomadas em silêncio, e o tempo era dedicado a orações, treinamento militar e tarefas comunitárias. Explorar os locais associados aos Cavaleiros Templários nos ajuda a entender melhor sua história. Alguns dos locais mais importantes incluem o Templo de Salomão em Jerusalém, onde a ordem foi fundada, e a Fortaleza de Acre, um dos últimos redutos dos Templários na Terra Santa. Os Templários estabeleceram sua sede no local do Templo de Salomão em Jerusalém, acreditando que este local sagrado oferecia proteção espiritual e estratégica. Eles escavaram sob o templo, buscando relíquias sagradas e tesouros escondidos. Os Templários construíram e mantiveram várias fortalezas ao redor do Mediterrâneo e da Europa, incluindo o Castelo de Tomar em Portugal e o Castelo de Crac des Chevaliers na Síria. Essas estruturas imponentes eram centros de poder militar e administrativo. A Fortaleza de Acre foi um dos últimos redutos dos Templários na Terra Santa. Após um cerco prolongado pelos mamelucos em 1291, Acre caiu, marcando o fim da presença templária na região. Uma das lendas mais famosas associadas aos Templários é a busca pelo Santo Graal. Acredita-se que os Templários encontraram e protegeram o Graal, um cálice sagrado usado por Jesus na última ceia, e o esconderam em um local secreto. Além do Santo Graal, há lendas de que os Templários possuíam outras relíquias sagradas, como a Arca da Aliança e a Lança do Destino. Essas relíquias eram vistas como fontes de poder espiritual e militar. A dissolução dos Templários em 1307, por ordem do rei Filipe IV da França, gerou muitas lendas sobre maldições. Disse que Jacques de Molay, o último grão-mestre, lançou uma maldição sobre o rei e o Papa Clemente V, prevendo suas mortes iminentes, o que de fato ocorreu pouco depois. Para aqueles que estudam ou visitam locais associados aos Templários, as experiências podem ser profundamente transformadoras. Historiadores e arqueólogos descrevem um sentimento de reverência ao explorar as antigas fortalezas e relíquias templárias. Escavações arqueológicas em locais templários frequentemente revelam artefatos e estruturas que fornecem insights sobre a vida e as atividades dos cavaleiros templários. Essas descobertas incluem armaduras, armas, moedas e documentos antigos.
Visitar castelos e fortalezas templárias é uma experiência enriquecedora para turistas e entusiastas da história. Esses locais oferecem uma janela para o passado, permitindo aos visitantes imaginar como era a vida durante a Era dos Templários. Estamos chegando na metade dessa história e se você estiver gostando, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like para apoiar nosso trabalho. Ative as notificações para ficar por dentro de todas as nossas próximas aventuras no mundo do inexplicável. As primeiras documentações sobre os Cavaleiros Templários frequentemente vêm de cronistas medievais e registros históricos. Esses relatos fornecem uma visão sobre a formação, expansão e eventual queda da Ordem. Peregrinos que viajaram à Terra Santa muitas vezes escreveram sobre suas interações com os Templários. Esses relatos pessoais oferecem uma perspectiva única sobre a hospitalidade e a proteção oferecidas pelos cavaleiros aos viajantes. Além de sua importância histórica, muitos acreditam que locais associados aos Templários possuem propriedades curativas e energéticas. Esses locais são vistos como centros de poder espiritual, onde visitantes podem experimentar cura e transformação. Muitas capelas e igrejas construídas pelos Templários são consideradas locais de grande energia espiritual. Peregrinos visitam esses locais em busca de cura física e espiritual, bem como inspiração divina. Alguns locais templários, como a Fonte de Tomar em Portugal, são conhecidos por suas águas curativas. Visitantes acreditam que essas águas possuem propriedades especiais que podem aliviar doenças e promover o bem-estar. Devido às suas propriedades energéticas, muitos locais templários são escolhidos para retiros espirituais e workshops. Esses eventos atraem participantes de todo o mundo que buscam renovação espiritual e conexão com a história sagrada dos Templários. Os Templários eram inovadores em muitas áreas, incluindo arquitetura, agricultura e finanças. Suas contribuições tecnológicas e industriais tiveram um impacto duradouro na Europa medieval. Os Templários eram mestres em arquitetura e engenharia. Suas fortalezas e castelos eram projetados com técnicas avançadas de construção, incluindo muralhas reforçadas e sistemas de defesa inovadores. Os Templários administravam vastas propriedades agrícolas na Europa. Eles introduziram técnicas agrícolas avançadas, como a rotação de culturas e a irrigação, aumentando a produtividade e a sustentabilidade de suas terras. Os Templários foram pioneiros em sistemas bancários e financeiros. Eles introduziram a letra de câmbio, que permitia aos comerciantes transferir dinheiro de forma segura através de fronteiras, revolucionando o comércio e as finanças medievais. Os Cavaleiros Templários enfrentaram muitos desafios ao longo de sua história, desde batalhas ferozes até a perseguição política. No entanto, essas adversidades também trouxeram oportunidades de crescimento e inovação. Os Templários participaram de várias cruzadas, enfrentando inimigos poderosos e protegendo os peregrinos cristãos. Esses conflitos moldaram a identidade da Ordem e testaram suas habilidades militares e estratégicas. A perseguição dos Templários pelo rei Filipe IV da França e a subsequente dissolução da Ordem pelo Papa Clemente V foram desafios devastadores. No entanto, esses eventos também contribuíram para a formação de lendas e mitos que perpetuam a memória dos Templários. Apesar de sua queda, o legado dos Templários continua a influenciar a cultura popular, a historiografia e até mesmo organizações modernas. Seu impacto pode ser visto em áreas como a maçonaria, a literatura e os movimentos esotéricos. Ao longo dos séculos, exploradores e arqueólogos realizaram expedições para descobrir mais sobre os Cavaleiros Templários. Essas expedições frequentemente resultam em novas descobertas e revelações sobre a Ordem. Escavações em antigos locais templários revelaram artefatos e estruturas que oferecem insights sobre a vida e as atividades dos Templários. Descobertas notáveis incluem túneis secretos, câmaras ocultas e tesouros enterrados. Pesquisadores também encontraram documentos antigos que lançam luz sobre a organização e as operações dos Templários. Esses documentos incluem registros de transações financeiras, correspondências internas e mapas de propriedades.
As descobertas contínuas inspiram novas teorias sobre os Templários e seus segredos. Pesquisadores debatem questões como a localização do Santo Graal, o destino dos tesouros templários e as possíveis conexões dos Templários com outras sociedades secretas. Hoje exploramos os muitos mistérios e lendas dos Cavaleiros Templários, desde suas origens até seus legados duradouros. Esta ordem continua a fascinar e intrigar aqueles que buscam o desconhecido. Deixe seus comentários sobre o que mais te fascina sobre os Cavaleiros Templários e compartilhe suas próprias experiências e curiosidades. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo com amigos e familiares. Até a próxima!